Num momento desafiador para a economia e para os negócios, que tem exigido criatividade e resiliência das empresas, a Bússola quer saber o que pensam os executivos de maior destaque no Brasil. E para isso, está lançando Bússola Líderes, um novo canal de entrevistas em vídeo com as principais lideranças empresariais do país. O bate-papo será sempre publicado no YouTube da Bússola e também no portal da Exame. Para o episódio especial de abertura, convidamos representantes de diferentes setores para perguntar sobre a experiência na pandemia, quais os principais desafios e aprendizados, inclusive do ponto de vista pessoal, e como estão as expectativas para 2021. A Bússola é a nova plataforma de conteúdo estratégico sobre economia, negócios, política e sociedade, uma parceria da revista Exame e do Grupo FSB. Eu sou Rafael Lisboa, diretor da Bússola. No programa de abertura do Bússola Líderes, eu tenho a companhia de Luiz Henrique Guimarães, presidente da Cosan, Clarissa Lins, presidente do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Carlos Gereissati Filho, CEO da Iguatemi, empresa de shopping centers, Letícia Andrade, presidente interina da Equinor Brasil, Rodrigo Abreu, CEO da Oi, e Rafael Furtado, vice-presidente de Recursos Humanos para a América Latina da Pearson. Eu quero muito agradecer a participação de cada um e começo então o nosso bate-papo com a seguinte pergunta: qual foi o momento pessoal mais desafiador na pandemia? Luiz Henrique. Nessa pandemia, acho que a gente viveu vários momentos desafiadores, mas acho que o principal foi naquele começo, né, talvez no dia 17 de março, que eu me lembro, foi o primeiro dia de confinamento, a gente poder pensar junto como grupo de líderes da companhia, né, os CEOs das empresas investidas e da holding, como é que a gente ia se organizar para aquilo. A gente tinha feito um monte de plano de contingência, tinha feito um monte de preparação, mas é diferente você planejar e atuar assim, vamos todo mundo ficar em casa sem saber quanto tempo vamos ficar, de que forma vamos atuar, de que forma a família vai ficar, né, de que forma as pessoas mais velhas do seu círculo de amizade ou dos seus próprios pais, né, etc., vão fazer isso. Então assim, foi aquele momento de angústia, de não saber o que ia acontecer. Né? Acho que foi a primeira vez assim, na minha experiência pessoal, que já passei por vários desafios, tanto profissionais como pessoais, mas que você não sabia quanto tempo ia durar, qual a intensidade e o inimigo completamente desconhecido. Talvez tenha sido pensar em como meus familiares iriam reagir. E aqui meu primeiro pensamento foi não apenas para mim e para o meu marido, porque eu já achava que a gente conseguiria se virar bem, mas sobretudo para minha mãe, que tem 82 anos, extremamente ativa, trabalha, e mas mora sozinha, então eu fiquei realmente me perguntando como ela iria reagir a esse período de isolamento social. E meus filhos, de 18 e 14 anos, um deles começando a universidade, portanto, tendo esse momento pessoal com uma mudança de modelo, uma ruptura abrupta, e meu filho de 14 anos também impedido de conviver com seus amigos na escola e de ter a sua rotina. Então, eu diria que esse, para mim, era o que talvez me tirava o sono, como eles iriam reagir. Graças a Deus, todos reagiram muito bem, apesar dos desafios. O momento pessoal mais desafiador foi quando a gente teve que fechar todas as nossas operações e criar políticas de como lidar nesse momento tão sensível com os nossos lojistas e também com os nossos funcionários. O momento mais desafiador que eu tive durante essa pandemia foi, na verdade, a impossibilidade de desconectar. Acho que muitas pessoas, para se proteger mentalmente, para conseguir levar a vida sem pensar muito, né, no que seria o futuro, em todas as restrições, sem poder sair de casa, sem poder encontrar as pessoas queridas, muitas vezes sem poder encontrar os próprios familiares, foi tentar não ver tanta notícia, tentar se desconectar um pouco. Mas trabalhando numa empresa de energia, com um serviço essencial de levar energia para as pessoas, as atividades nas plataformas não podiam parar. Então, trabalhando no comitê de crise, a gente estava, na verdade, monitorando a situação, os dados, o desenvolvimento da doença, das contaminações, o tempo todo, para garantir que as atividades continuassem de forma segura e que nosso pessoal todo embarcado tivesse seguro. Então isso foi bastante desafiador, conciliando com as expectativas também em casa, porque explicar isso, né, para duas crianças pequenas é difícil, né? E a mamãe em casa, mas nem sempre disponível. Eu diria que na verdade foram vários momentos. E foram, sem dúvida, os momentos onde eu acompanhei, através dos boletins diários que nós recebíamos do nosso time de gente e gestão,
os casos mais graves de Covid que nós tivemos no time. E, infelizmente, apesar de todo o cuidado, todo o apoio que nós demos aos nossos profissionais que foram impactados pela doença, alguns deles acabaram resultando em óbitos, o que, infelizmente, numa companhia grande, com quase 60 mil pessoas, era uma possibilidade que sem dúvida existia. Agora, é sempre muito angustiante, independente disso, você vê que o máximo que nós tentamos fazer muitas vezes não é suficiente e por isso acaba gerando uma sensação de angústia muito grande. O momento mais difícil, pessoalmente falando, dessa pandemia foi adaptar a vida corporativa ao ambiente familiar. O home office que vivenciamos hoje, ele é um home office completamente diferente do home office tido como um benefício de tempos atrás. O ambiente, o silêncio, a estrutura familiar trazida e vivenciada para essa rotina que estamos vivendo hoje, ela tem sido muito pesada, principalmente no aspecto psicológico, onde existe uma dicotomia, uma grande briga entre a sua participação e contribuição para o desenvolvimento, né, e andamento da estrutura familiar com as suas entregas profissionais. Isso, para mim, sem sombra de dúvida, tem sido o principal desafio do que estamos passando. Pois é, foram muitos desafios pessoais, profissionais, na relação com a família, com esse novo modelo de trabalho durante o isolamento. E é claro que uma situação dessa traz também muitos aprendizados. Qual a principal lição aprendida nesse período? Clarissa? Acho que a primeira lição aprendida é a de que não há sistema de gestão de risco que seja imune a eventos extremos como esse. Então, com certeza, o meu sistema de gestão de risco não me apontou para que esse momento pudesse acontecer. Apesar de eu lembrar de ter conversado com uma colega médica, epidemiologista, há vários anos atrás, que me apontou que algum dia estaríamos todos sujeitos aos impactos de uma pandemia em escala global. Naquela época, aquela conversa me pareceu esquisita, altamente improvável, e eu definitivamente não a incorporei no meu sistema de gestão de risco. Por outro lado, eu gostaria talvez de mostrar outra lição aprendida, é a nossa capacidade de adaptação. Muito rapidamente conseguimos, todos nós, nos adaptar a novas formas de trabalho, a novas formas de celebração, de convivência, e isso para mim também foi uma grande lição aprendida nessa crise. A principal lição que eu aprendi é que crises existem, que a gente tem que estar preparado para elas, e então a gente tem que acreditar que essas podem acontecer e que quando você não tem roteiro numa crise, o importante é que os valores afloram. Eu acho que foi incrível ver as pessoas se unindo para passar por esse momento difícil, né, e saber que a gente podia enfrentar e sair melhor ainda desse episódio. A minha principal lição aprendida desse período é que somos resilientes. Mais resilientes até do que a gente imagina, ou do que a gente podia imaginar. Tanto na vida pessoal, eu lembro que quando começaram as restrições, o sentimento era assim, só vou aguentar ficar uma semana, 2 semanas, e de repente foram meses e meses sem poder sair de casa. Quanto na vida profissional. A nossa organização trabalhou duro, vem trabalhando muito duro, em sistema de trabalho remoto, lidando com o comitê de crise, para garantir que todos os nossos funcionários, principalmente os embarcados que não podem trabalhar de forma remota, continuassem as atividades essenciais de forma segura. Então eu acho que a resiliência e a união, a colaboração foram comprovadas positivamente durante esse período. Eu diria que uma lição muito presente para nós desde o primeiro momento do desafio e que eu em particular já trazia comigo das minhas experiências de gestão, é que tudo sempre começa com as pessoas e nós temos que ter uma atenção gigantesca com todas elas, sejam elas nossos profissionais, sejam elas profissionais de parceiros, clientes, fornecedores, até mesmo concorrentes. Sem essa atenção, a motivação para fazer o que é necessário, ela se dilui muito. E eu diria que é muito fácil identificar quando essa atenção é genuína ou quando ela é só mais um item escrito aí na lista, entre aspas, de valores da companhia, né?
Felizmente, no nosso caso, essa lição funcionou muito bem durante todo esse período desafiador que nós vivemos, que ainda estamos vivendo, e os nossos profissionais, eu acredito que eles acabaram reconhecendo isso e fazendo com que fosse possível enfrentar esse desafio de maneira bastante efetiva até aqui. A gente vem vivenciando um fenômeno incrível da modernização e utilização das tecnologias, né, dos meios de pagamento online, do e-commerce, do ensino online, de toda essa relação que até então era muito presencial, ela passou a estar integralmente de forma online, de forma à distância. Então acho que dentro de todas essas mudanças, aqui, a principal lição aqui é que precisamos estar mais preparados para elas, ou até mesmo tentarmos nos antecipar a elas, porque a cada tempo, a cada dia, um fato novo, um fato relevante vai fazer com que essas grandes mudanças aconteçam, e aqueles que estiverem mais preparados, ou no mínimo um pouco mais antenado com as tendências globais, tendem a passar por todos esses problemas ou dificuldades de maneira mais fácil. Ninguém sabia nada, né? Ninguém sabia o tamanho do problema, ninguém sabia a dimensão, ninguém sabia quais seriam as causas na economia, nas empresas causadas pela saúde. Então acho que o principal aprendizado foi ter humildade para encarar coisas novas da maneira que você precisa encarar o que é novo, né? Com humildade para juntar conhecimentos, juntar pessoas, botar o melhor time junto para atacar o problema e ir com muita velocidade, reprogramando, reaprendendo e principalmente delegando bastante para as pontas. Acho que a gente fez isso muito bem aqui no Grupo Cosan. Delegamos muito para as pontas tomarem as decisões e garantir que a gente era muito rápido no atendimento aos clientes, na relação com os fornecedores e cuidando da saúde dos nossos times, que ficou todo fora de casa para que nós todos pudéssemos ficar em casa como sociedade, não faltando energia e não faltando infraestrutura. Vocês falaram aqui de resiliência, capacidade de adaptação, superação. Se a pandemia mudou então completamente o roteiro de 2020, que projetos precisaram ser adiados? Letícia. No Brasil, do ponto de vista corporativo, a gente não teve atraso nos projetos. Obviamente foi necessário revisar o calendário e o planejamento de algumas atividades. A gente reduziu as atividades, né, em alguns projetos, mas não houve formalmente nenhum atraso, nenhuma decisão de postergação. E na minha vida profissional, de certa forma, os projetos foram até adiantados ou postos em prova, né? Porque eu saí recentemente do jurídico, assumi uma posição de vice-presidente de estratégia e portfólio e acabei tendo que fazer muitas atividades além, né, do jurídico na prática, também fazendo parte do comitê de crise da empresa, né, lidando aí com os desafios da Covid-19 no dia a dia, de uma forma inclusive operacional. E agora assumi recentemente a posição de presidente interina da empresa. Então são desafios novos aí e interessantes pela frente. Eu diria que o nosso setor tem uma característica muito particular, porque apesar de nós termos sido sim impactados também pela pandemia, assim como todos os outros setores, nós tivemos um papel muito relevante na prestação de serviços para o enfrentamento. E nesse sentido, eu diria que nós acabamos não adiando, mas acelerando vários dos projetos que nós tínhamos para fazer frente ao aumento do tráfego de rede, demanda por soluções de conectividade de banda larga, fazer com que a nossa rede fosse cada vez mais robusta para suportar esse aumento de demanda e acelerando também ainda mais a nossa implantação de conexões em fibra ótica. E além disso, como nós estamos também no meio de um grande processo de recuperação da companhia, eu diria que nós não tivemos o luxo de poder adiar nem parar nenhuma das nossas ações de transformação. Elas seguiram a toda velocidade, mesmo durante esse período muito complicado e felizmente até agora tudo tem dado certo em relação a essas ações. Os projetos que foram adiados foram aqueles projetos que estavam conectados com presença, com integração entre pessoas e a troca de experiências. Nós fizemos em janeiro desse ano a integração entre a Hispanoamérica e o Brasil, nos tornando Latinoamérica, Pearson Latinoamérica, e parte dessa integração iria ser feita com muito trabalho em equipe, muita integração, muito encontro presencial, inclusive com algumas trocas
de experiências e de estações locais de trabalho. Então a gente tinha planos de fazer programas de intercâmbio com pessoas saindo do Brasil para o México, do México para a Colômbia, da Colômbia para o Brasil, e isso, infelizmente, teve que ser segurado ou postergado, dependendo de como as coisas andarem daqui para frente. O que eu sinto muito orgulho nesse período de pandemia, com todo o time, com todas as empresas, é que, na verdade, a gente não parou. Né? Assim, todas as nossas operações, todos os nossos projetos, né? Os investimentos estavam previstos, na verdade, a gente conseguiu manter as operações de logística, de energia, de gás, de distribuição, de produção de renováveis, etc., 100% operativo, obviamente cuidando das pessoas, afastando os grupos de risco, aumentando os protocolos, etc. E não paramos nada de investimento. Na verdade, aceleramos a nossa jornada digital, né? Acho que isso foi super importante. A gente viu várias oportunidades nessa área, mas acho que o bacana foi que a gente conseguiu operar um grupo tão diverso como o nosso, né? Numa situação muito nova, com muita união, com muita coesão e com muita vontade de servir a sociedade pela necessidade, de novo, dos serviços essenciais que a gente presta e sem descontinuar nenhum serviço, nenhuma operação, nenhuma base, nenhuma usina, nenhum terminal, nenhuma fábrica de lubrificante, nenhuma operação de gás, etc. nesse período. A grande alegria nesse período, se é que é possível, né, ter alegrias num momento tão desafiador como esse para a humanidade, mas foi ter conseguido não interromper os principais projetos a serem entregues ao longo do ano no IBP. Primeiro, o processo de planejamento estratégico, que me foi dado como talvez a minha principal missão nessa gestão à frente do IBP pelo Conselho de Administração. Começamos esse processo antes da pandemia e tivemos a sabedoria de não interrompê-lo. Fizemos todas as sessões online, as entrevistas, os workshops. Além disso, conseguimos também levar adiante a criação de uma associação de downstream dentro do IBP, que era um segundo grande projeto a ser entregue ao longo desse ano. Conseguimos rever o modelo de governança, conseguimos rever o modelo de funding. Esse projeto, sim, a Rio Aligás presencial está sendo adiada, mas como o IBP é muito persistente, como as nossas associadas são adeptas a demonstrar a capacidade de superação dessa indústria de inovação, estamos entregando, se tudo der certo, uma Rio Aligás totalmente digital neste ano, de 1 a 3 de dezembro, com uma plataforma de conteúdo muito inovadora. Acho que, na verdade, a gente também teve projetos adiados, que foram os projetos de melhoria de vários empreendimentos, que a gente teve que parar em função de todo o quadro, mas também a gente teve projetos que acelerou, como o nosso Iguatemi 365, que a gente deu uma acelerada para poder atender com esse novo e-commerce do Brasil todo. Quando vocês falaram aqui das lições aprendidas em 2020, a gente percebe que existem mudanças de processo, de comportamento, do jeito de produzir, mudanças que vieram para ficar. Então, que transformações trazidas pela pandemia surpreenderam e devem permanecer? Carlos. A primeira surpresa foi a união do time. Acho que não foi uma surpresa, mas foi um reforço daquilo que eu já acreditava. A gente teve a melhor pesquisa de clima da nossa história, com índice de favorabilidade 84% no meio da pandemia, mostrando que as pessoas tinham compreendido o que a gente estava passando e se uniram para passar por ela. E acho que outro ponto importante é o uso da tecnologia, né? Como a tecnologia veio também para, de alguma maneira, dar mais flexibilidade, dar oportunidade de a gente trabalhar de formas diferentes, que eu acho que muita coisa se aprendeu e vai continuar boa parte delas. Mudanças positivas da pandemia, o que a pandemia trouxe, sem dúvida nenhuma, a possibilidade do trabalho remoto, uma colaboração digital eficiente, trabalhando numa multinacional, isso é importante. Um período em que nenhuma viagem entre os países ou cidades, né, foi possível, e mesmo assim a gente conseguiu colaborar de uma forma intensa, de uma forma eficiente. Eu ouso até dizer que alguns times ficaram mais próximos, buscando maneiras criativas de trabalhar junto e compensar essa ausência física. Então, acho que a tecnologia, a digitalização vieram, né, de uma forma ainda mais rápida. A gente já tem isso na nossa agenda, na nossa prioridade, mas tudo foi posto à prova e o resultado foi bastante positivo. Talvez a Covid-19 tenha se transformado, apesar de todos os desafios, de todo o lado negativo, em um grande agente de transformação para todas as empresas.
e nós aprendemos que mudanças que antes eram muito discutidas e com muitas dúvidas, com muitos receios, puderam ser realizadas em tempo recorde. Acho que é inegável aqui reconhecer que, por exemplo, no nosso caso, nós movemos 11 mil profissionais para trabalho remoto em pouco mais de uma semana e continuamos a operar de maneira super eficiente, super positiva durante todo esse período desde então. Dessa maneira, eu diria que foram retiradas algumas barreiras para mudanças que podem beneficiar tanto a empresa quanto os seus profissionais. Certamente, mesmo após o retorno à chamada normalidade, nós vamos adotar um modelo bastante diferente de trabalho, complementando o modelo presencial, que segue importante ainda em muitos casos, especialmente no caso dos times de liderança, para as trocas diárias de experiência, com um modelo também muito mais flexível para o time de maneira geral. Dentre as principais mudanças trazidas pela pandemia e que impactaram positivamente e que vão se manter para frente, eu gostaria de destacar duas delas. A primeira, o home office, como alternativa definitiva de trabalho e que tanto a organização como o funcionário entendem como um ganho e um benefício. E a maneira que nós fazemos as coisas. Passamos a fazer compras, eventos, reuniões e chamadas de forma online. Eu acho que a pandemia trouxe assim, vários ensinamentos, né? O primeiro é a capacidade que a gente teve, né, e acho que a sociedade como um todo, de operar remotamente numa escala muito maior do que a gente sempre imaginou, né? E certamente isso vai ficar. Outra coisa foi testar muita coisa em uma velocidade muito rápida e não necessariamente estando todo mundo on-board no mesmo momento, né? Então isso eu acho que vai ficar. A questão de MVP ainda mais acelerado, prototipação e todo tipo de experimento para sair de situações que no nosso caso era para ser defensivo, né, ou resolver um problema que a pandemia trouxe. Acho que no futuro vai tornar a gente ainda mais ofensivo e gerando mais valor nas nossas relações. E por último, acho que a coisa que sim, me marcou muito é a questão de solidariedade, né, entre as pessoas, as empresas, na relação com os governos, de todo mundo tentando ajudar e fazer com que as pessoas, principalmente a parte da população menos favorecida, tivesse acesso a suporte de saúde, suporte de educação, suporte de alimentação e tudo possível. Então, vários projetos a gente fez com empresas parceiras, empresas que a gente nunca foi parceiro, a gente se organizou para fazer, teve projetos feitos com competidores, isso vai ficar. Acho que todos nós teremos mais solidários, todos nós teremos mais preocupação com o próximo e todos nós teremos fazendo um trabalho que apoie ainda mais a sociedade e as comunidades que estão em volta das nossas operações. A nossa capacidade, acho que de resiliência, demonstrada claramente na forma como reinventamos a nossa maneira de trabalhar. Todos de casa, mas sem interromper reuniões, workshops, interações, entrevistas. Certamente essa nova forma de trabalhar, no meu entendimento, vai continuar. Ela demonstrou que ela pode ser muito produtiva, reduzindo o tempo de deslocamento, aumentando a capacidade de interagir com pessoas localizadas em outros países, com fuso horários diferentes, com reuniões sendo mais pontuais. Então, na minha visão, essas mudanças vão continuar. Depois de um ano tão desafiador como 2020, quais as perspectivas para 2021? Rodrigo? Com certeza, nós temos aqui, esperamos perspectivas muito mais animadoras para o ano que vem, seja para uma melhora significativa em toda a condição de exceção que foi imposta pela pandemia durante esse ano, seja porque nós esperamos também um progresso significativo na evolução do nosso próprio plano de transformação da Oi. Nossa ideia ao final de 2021 é ter uma empresa completamente transformada para melhor e em um cenário de país e de mundo também completamente transformado para melhor. As principais perspectivas para 2021 serão melhorar e tornar mais prazeroso o home office, conseguindo executar um balanço entre a vida pessoal e o trabalho e utilizar isso em prol tanto da produtividade do funcionário quanto do engajamento do mesmo, e repensar e revisitar qual a finalidade dos escritórios. Transformar os escritórios, por que não, em ambientes colaborativos, onde a gente possa se conectar mais com o nosso cliente consumidor e sim utilizar aquilo para momentos de criatividade e cocriação. É claro que a gente espera, né, e deseja que rapidamente a gente volte para um mundo normal, né, que obviamente acho que só virá depois da vacina. Fica difícil prever qual vai ser o impacto da segunda onda. Assim, nos parece que o Brasil vai ter um impacto menor, mas também não dá para garantir. Então, assim, o que a gente está fazendo é, de novo, trabalhando
as bases sempre muito sólidas do nosso negócio, que é qualidade de serviço, custos competitivos, investimentos priorizados e com retorno adequado e principalmente ter o melhor time para operar os nossos negócios. E vamos estar prontos para o que vier pela frente, que espero que seja melhor e menos complexo e com menos desafios do que foi o ano de 2020, mas que certamente virão algumas grandes oportunidades, mas também algumas dificuldades e riscos que a gente vai saber trabalhar em conjunto e superá-las. Então bola para frente, mais um ano e certamente vamos estar aqui para prover para o Brasil e para os países que a gente opera energia de qualidade e logística muito eficiente. Se a gente olha em âmbito global, as perspectivas de retomada dessa indústria para 2021 ainda são desafiadoras, tendo em vista o novo patamar de preço de petróleo, que certamente será superior a deste ano, mas ainda não, talvez não recupere o patamar que ele estava antes da pandemia. Aqui no Brasil, entretanto, a gente trabalha com esperanças redobradas, tendo em vista a retomada da economia, mas, sobretudo, a abertura do mercado de gás, bem como a continuidade do programa de desinvestimento da Petrobras no setor, no segmento de downstream. Então, com isso, as nossas perspectivas são animadoras, sobretudo para o gás, para o downstream e também, no nosso entendimento, na nossa capacidade de permanecermos competitivos e um local atraente para que os investimentos continuem acontecendo na indústria de óleo e gás no Brasil. Perspectivas para 2021 são boas, né? Todos nós acreditamos aí na vacina e no fim dessa pandemia e também eu acho que o Brasil ter juízo, né? Manter a âncora fiscal, que é muito importante, a gente pensar no médio e longo prazo e não só no curto prazo. Acho que é muito importante fazer essa reflexão que é manter o Brasil funcionando. Perspectivas para 2021, a vacina. A gente tem, né, protocolos seguros para o retorno ao escritório, que está sendo feito de forma gradual, e também as atividades nas plataformas, mas acho que a gente só vai conseguir, né, voltar 100% eficiente, com toda a força de trabalho, depois da vacina. Né? Eu acho que ficam de lições aprendidas a resiliência, a cooperação, a possibilidade de trabalhar de uma forma diferente, de ser cuidadoso ainda mais, né, com os outros, de ter essa mistura da vida pessoal com a vida profissional, do trabalho remoto, dos desafios, né, sem escola para quem tem criança em casa. Mas eu sou otimista, eu acho que o momento mais desafiador já passou e ficarão as lições aprendidas aí para o futuro. E com essas previsões mais esperançosas para o ano que vem, a gente chega ao fim do primeiro episódio do Bússola Líderes. Meu muito obrigado ao Luiz Henrique Guimarães, da Cosan, a Clarissa Lins, do IBP, ao Carlos Gereissati Filho, da Iguatemi, a Letícia Andrade, da Equinor Brasil, ao Rodrigo Abreu, da Oi e também ao Rafael Furtado, da Pearson. Meu agradecimento especial ainda a você que nos acompanhou até agora. Inscreva-se no YouTube da Bússola para ter acesso aos nossos conteúdos, lives, análises e entrevistas exclusivas. Até a próxima, tchau!